Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Deus, ao nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite, e isso, mais uma vez, para adorarmos o seu santo nome. Eu lhe convido, meu irmão, eu lhe convido, minha irmã, eu lhe convido a adorar a Deus nesta noite. Abra teu coração, se renda aos seus pés, declare a Ele que Ele é digno, que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que merece ser adorado, exaltado e enaltecido. Abra teu coração e adore ao Senhor com todo o seu ser. Adoremos a Deus. Antes disso, nós vamos adorar com palavras. Eu quero te convidar a orar ao nosso Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, diante da Tua presença nós estamos, nos sentimos honrados, privilegiados. Queremos adorar o Teu santo nome nesta noite. Talvez, ó Pai, por meio das redes sociais, podemos até pensar, essa ideia pode até passar pela nossa mente, se torne uma coisa mecânica, mas, ó Pai, o melhor de tudo isso, Senhor, é saber que, apesar da condição pela qual nós estamos vivenciando, o meio pelo qual o Senhor nos deu para adorar o Teu santo nome e se comunicarmos, estarmos juntos para cultuar a Ti, sabemos que o Senhor, ó Pai, recebe o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o culto racional que é prestado ao Senhor. O Senhor recebe, Pai, a adoração e os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aqui estamos nós, ó Pai, rendidos a Teus pés, precisando da Tua ajuda, do Teu auxílio para cultuar o Senhor de maneira legítima, de maneira genuína, de maneira verdadeira, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, que Teu Espírito nos conduza e que o Seu nome venha a ser glorificado, adorado e exaltado por meio de nossas vidas. Recebe este culto, recebe as nossas vidas como um cheiro suave nas Tuas narinas. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, tem misericórdia de nossas vidas. E que tudo que venhamos a fazer aqui venha a ser para o louvor da Tua glória. Assim, já queremos agradecer e orarmos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue vos envolvendo, alcançando a sua vida, a sua família, o seu lar, para o louvor da glória de Deus Pai. Vamos adorar junto com o Ministério de Louvor? Adoremos então o nosso Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, mas
Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Está escrito no Salmo 89, versículo 1: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as nações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. E aqui estamos nós para celebrar, como diz o versículo 8, o Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para magnificar o seu santo nome. Abra teu coração e renda graças ao Senhor. Adoremos ao Senhor, ao nosso Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus
Louvado seja Deus. Foi na cruz onde se consumou a obra da redenção. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alcançou de maneira extraordinária. Esta obra é realizada na cruz do Calvário. A Ele seja a glória para todos sempre. Está escrito no Salmo 90, versículo 1, 2 e o versículo 17, o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça de Deus venha ser sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua família. E assim, aqui estamos nós para adorar a Deus com as nossas vidas, com os nossos bens, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero lhe convidar para nesta noite adorarmos juntos ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele como sinal de reconhecimento, de gratidão, culto, pois esse tem o significado do dízimo, da oferta para nós. Assim, eu lhe convido a adorar o Senhor. Adoremos então. Deus enviou Seu Filho amado
Aleluia. Vivo o nosso Senhor está e continuará para todo sempre. Eu quero nessa noite orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, como também vamos orar pela vida de Neobasto, o tio da Joana, que compõe a nossa família. Ele foi infectado pelo vírus, está num quadro muito delicado de saúde na UTI. Vamos orar pela vida de Valde, Andréa também está no processo também de cura mediante a enfermidade. Pegou uma gripe e eu creio que Deus está agindo de maneira especial sobre as suas vidas. Vamos orar também, queridos. Amanhã, nossa querida irmã Karen faz 18 anos. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente vai comer bolo amanhã na casa do nosso irmão Manuel, nossa irmã Irene, aniversário da nossa irmã Karen. Vamos orar então, apresentando essas petições nas mãos do Senhor para que Ele possa agir de maneira extraordinária. Pai amado, Pai querido, graças te damos. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Somos alcançados pelas tuas maravilhas, pelos teus feitos. Obrigado, Senhor, porque temos a condição, Pai, de dizimar, de ofertar, porque o Senhor nos deu condições, porque o Senhor nos abriu uma porta, porque o Senhor nos trouxe essa sensibilidade ao entendimento, Pai, o quanto isso glorifica o teu santo nome, que isto é culto, que isto é adoração, que isto é exaltação, que isto é reconhecimento. Este momento, dízimo e oferta, é um momento muito especial e assim nós queremos agradecer ao Pai, porque o Senhor tem nos agraciado de maneira poderosa. Muito obrigado. O Senhor continue, ó Pai, a fazer aquilo que lhe apraz, abençoando a vida do teu povo de maneira extraordinária, abençoando o seu lar, sua casa, abençoando os seus negócios, seus sonhos, seu projeto de vida, enfim, Senhor, que a janela do céu se abra e bênção sem medida vai ser derramada sobre o teu povo. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Também eu quero interceder pela vida, Pai, de Val, de Andréia, como também de Neobasto, que está numa situação delicada, Senhor, na UTI. Somente o Senhor pode mudar o quadro dele. O nosso pedido é que ele venha a ser salvo, não só salvo desta enfermidade, mas também, ó Pai, salvo por meio de Cristo Jesus, da condenação eterna. Alcança esta vida. Continua, Senhor, a operar de maneira gloriosa sobre a vida de cada um que está enfrentando, Senhor, este vírus no seu corpo físico. Assim também nós queremos orar e já te agradecer, ó Pai, pela vida de Karen, por mais um ano de vida que o Senhor vai conferir a ela no dia de amanhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta jovem. Abençoa a sua vida de maneira extraordinária. Toma ela em tuas mãos, que ela possa brilhar a tua luz mais e mais, resplandecer a tua glória, ser o sal da terra, para assim levar sabor para o mundo, pregando o teu evangelho, testemunhando do Senhor. Toma Karen em tuas mãos e abençoa ela com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Os demais aniversariantes também, que nós queremos orar e agradecer pela vida de cada um dos teus servos. A vida de Romário, que fez mais um ano de vida, nós louvamos a Ti pela vida do teu filho e agradecemos, ó Pai. Fazemos esta oração também louvando ao Senhor pela vida dele. Muito obrigado por tudo. Assim queremos orar e fazer esta oração em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Mas boa noite, aqui estamos nós para meditarmos na palavra. Nos sentimos honrados por este momento esse que nós julgamos que é de extrema importância. Abra sua Bíblia desde já, por gentileza. 1 Samuel no capítulo 14. Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro Samuel capítulo 14. Quero agradecer a presença dos irmãos, a companhia de vocês, por este momento, que julgamos que é um momento muito especial, de culto, de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus,
Obrigado pela sua presença. Os amigos estão nos acompanhando aí pelo meu Instagram, não é? Como também pelo Instagram da igreja, pelo Facebook, a minha parentela, não é? Gosto sempre de citar a presença dela, que é minha irmã, que está aí também nos acompanhando. Creio que minha mãe também está, minha querida esposa. Muito bem, que Deus abençoe a vida de cada irmão. No final a gente vai citar o seu nome. Se preocupe não, fique até o final, tá bom? Já deixo já ciente, quando cair a transmissão do Instagram, tanto da igreja quanto o meu, vocês aguardem um pouquinho, nós vamos retomar a transmissão e você vai novamente fazer parte desse momento, tá bom? Muito bem, queridos. Peço também que os irmãos continuem orando para que esse tempo venha cessar logo, né? O tempo da pandemia, né? Que esse tempo venha cessar logo, que o Senhor possa agir de maneira extraordinária, segundo a vontade dEle. Continue orando também pela vida da nossa irmã Edith, pelos demais irmãos que têm sofrido no seu corpo físico. Ore por estas vidas. Nosso querido irmão Alcimar e o Endeman já estão alojados na nossa cidade, e estão bem, graças a Deus. Ela está se recuperando muito bem. Também eu quero trazer um abraço também dos irmãos que estão distantes da gente, estão em outro estado. Nossa irmã Cristina, a nossa irmã Sueli, viu? E outros irmãos pelos quais sempre entram em contato com a gente, né? Eliana, enfim, há tantos outros pelos quais a gente julga que são especiais para nós. Bom, queridos, deixe-me então analisar junto com vocês o contexto desse capítulo. Bom, na narrativa anterior, vimos Saul desobedecer a ordem do profeta Samuel. Na verdade, ele desobedece ao Senhor, ao seu mandamento. Forçado pela circunstância, Saul deixa a desejar em sua liderança, em sua lealdade, em seu temor para com Deus. Toma uma decisão que não agrada ao profeta Samuel, que não agrada a Deus. Com isso, houve consequência mediante a sua desobediência, mediante o seu pecado. Foi o que vimos na semana passada. Neste capítulo, Saul, mais uma vez, deixa a desejar em sua decisão. Agora ele faz um voto ao Senhor e, sem direção do Senhor, leva aos israelitas a jejuar. Pense, homens em guerra, lutando, fazendo um esforço físico, e agora a proposta é: vocês têm que jejuar, vocês não podem comer pão. Tudo direcionado pelo rei de Israel, por Samuel, o líder que foi levantado por Deus. Porém, o homem que estava desejando no seu processo de relacionamento com Deus. Que tomada de decisão Saul tomou, sem contar que ele fez um voto ao Senhor e não cumpriu. Quando descobriu que o seu filho Jonatas quebrou o voto, ele quis então tirar a vida do seu filho. Porém, ele se esbarrou diante do povo de Israel, que suplicou que ele não fizesse isso. E então ele voltou atrás. Bom, como então podemos dividir esse capítulo de número 14? Do versículo 1 ao versículo 23, vemos então a conquista de Jonatas sobre os filisteus. Do versículo 24 ao versículo 35, o voto de Saul perante o Senhor, mais um erro cometido por ele. Do versículo 36 ao versículo 52, o povo de Israel salva Jonatas da morte. Saul descumpre o voto que fez ao Senhor. Quero deixar como proposta de tema para esta mensagem Saul e o seu relacionamento fracassado com Deus. Queridos, como nós deixamos a desejar no relacionamento com Deus. Nós, o seu povo, a sua igreja, seus discípulos. Como fracassamos em nossa comunhão com Deus, em obedecê-lo, em honrá-lo, em ser fiel, leal para com Deus. Porém, temos que lutar, meus irmãos, lutar para sermos perfeitos em Cristo e termos um relacionamento perfeito
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o Senhor planejou na eternidade. É isso que o Senhor deseja para nós no tempo presente. É isso que Ele espera de cada um de nós. Bom, vejamos alguns princípios pelos quais podemos extrair de lição, que julgamos de extrema importância nessa narrativa, nesse texto, nesse capítulo 14, para aplicarmos e ao mesmo tempo não aplicarmos às nossas vidas. Ok. Primeiro ponto, a conquista de Jonatas sobre os filisteus. Nós vamos encontrar isso do versículo 1 ao versículo 23. Percebam o que diz a partir do versículo 1, irmãos. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro. Olha só o que ele diz ao jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Então ele chamou o seu escudeiro, este homem que não tinha muito valor hierárquico dentro de uma companhia de exército, ok? Era aquele que estava no processo inicial, mas era alguém que representava muito bem em guerra o seu rei, aquele que estava no comando, tá? Então ele era responsável por proteger, levava o escudo, então ele protegia, e a responsabilidade dele aqui era de proteger Jonatas, sendo ele escudeiro. Bom, Saul, versículo 2, se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Micron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido, ok? Versículo 4 diz: entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste levando havia um penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozés e outra Sené. Então perceba que Jonatas queria atravessar, porém ele estava em um momento muito difícil, ok? Em um lugar íngreme, tá? Mas ele precisava passar por outro lado. Versículo 5, uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Gibeá. Disse então Jonatas no versículo 6, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Então Saul chama seu escudeiro e fala para ele: é o seguinte, vamos, eu creio, não é? Estamos em dois, somos só nós dois, porém não há nenhum tipo de impedimento, o Senhor é poderoso para agir tanto com nós dois ou com uma multidão de gente. Ele é poderoso. Porém, o que me chamou a atenção aqui, está aqui no versículo 7 em diante. Bom, neste ponto da mensagem, vamos analisar a vitória de Jonatas e o seu escudeiro sobre os filisteus. Percebam que no capítulo anterior, o povo de Israel estava encurralado, cercados pelos filisteus. Só Saul e Jonatas, seu filho, estavam com a espada. Assim finaliza o capítulo 13 falando sobre isso, no versículo 22. Neste capítulo vamos ver, não é, a história de Israel mudar, o quadro mudar. A história agora é outra. Vemos Jonatas chamar seu escudeiro para ir ao destacamento dos filisteus, e a palavra destacamento significa parte da tropa que separa do regimento para cumprir a missão em outra área. Então tinha uma tropa dos filisteus em uma determinada área, e é nessa área pela qual Jonatas e o seu escudeiro estavam indo. Diferente do pai, Saul, que toma uma decisão mediante a circunstância, a gente viu isso no capítulo anterior, não é? Saul tomou uma decisão, no versículo 13, ele chega a dizer que foi forçado pelas circunstâncias, então ele oferece holocausto para receber resposta de Deus, para receber a benevolência do Senhor, para então ao encontro, né, ou de encontro dos filisteus. Aqui Jonatas chama a atenção da gente.
esse jovem toma uma iniciativa que muito aguça nossos corações. A atitude de buscar uma resposta de Deus. É o que ele diz aqui no versículo 7 em diante. Então o seu escudeiro lhe disse: faz tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Olha que interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de a gente avançar. Olha só, o homem que estava do seu lado, o escudeiro, não tinha muito crédito especificamente, mas era alguém que estava fielmente ao lado de Jonathan, estava ali para o proteger, para guardar a sua vida, para agraciá-lo. E ele falou: olha, o que tiver no seu coração, faz. Eu vou estar do seu lado, independente da sua decisão, eu vou estar do seu lado. Estou aqui para te proteger, estou aqui para ser um contigo, estou aqui para somar com você. Olha o quanto a gente precisa de um escudeiro. Olha o quanto, minha querida Cádia Almeida, a gente precisa de alguém especial ao nosso lado. Meu querido Gabriel Vitório, alguém para marcar as nossas vidas, meu querido Marcos Teles, alguém para ser o nosso escudeiro na vida de oração, na companhia, na amizade, na afetividade, no abraço, no carinho. Hein? Quanto a gente precisa desse escudeiro, meu querido Rafael. Por isso, minha querida Nádia, precisamos então sempre orar para que Deus levante escudeiros para estarem conosco. Fechando parênteses, ok? E então disse Jonathan, no versículo 8: eis que passamos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Versículo 9: se nos disseres assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Olha que coisa interessante. Temos que prestar atenção no que Jonathan está trazendo como mensagem para nós. E assim o autor deixou bem claro, o escritor deste livro, Samuel, a ideia que a gente deve extrair, o princípio que a gente deve extrair, a verdade que nós devemos extrair. Bom, Jonatas teve a conquista sobre os filisteus, porém, ele tomou uma decisão no Senhor, ele consultou ao Senhor. Bom, se nós fizermos assim, tá? Desta forma, a gente vai lá e a gente vai se identificar para eles. Se eles mandar a gente ficar parado, fiquem aí que vamos até vocês. Nós não vamos dar um passo à frente, nós não vamos partir para a batalha. Vamos entender que não é a vontade de Deus. Porém, se eles nos chamar até eles, nós vamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está direcionando as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer, amados. Devemos consultar a Deus para nossas tomadas de decisões, para irmos avante. Não podemos tomar decisões próprias, pois as consequências serão muito danosas. É o cuidado que a gente precisa ter. Não podemos sair por aí tomando as decisões, aquilo que é gerado no nosso coração, e a gente vai lá e bora tomar a decisão. Não podemos fazer isso, porque está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confie no Senhor de todo o teu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Olha a orientação que Salomão nos dá. Olha o que a palavra de Deus está nos dando. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho de sucesso. Essa é a tradução viva. Então Deus vai guiar aqueles que buscam a Ele, colocam Ele em primeiro lugar, e esses vão ser guiados pelo Senhor. Esses alcançarão o caminho de sucesso. Foi o que aconteceu com Jonathan. Ele obteve a vitória, porém, o que aconteceu? Ele consultou o Senhor. Bom, nós vamos tomar uma atitude, porém, se não der certo, é porque o Senhor não está com a gente, não é a vontade dEle. Mas se der certo, o que nós queremos fazer, porque é a vontade de Deus, né? Isso vai nos servir de sinal, como resposta de Deus. Está escrito em Provérbios, isso no versículo 7,
o seguinte, na versão NVI, eu li na versão Viva, o versículo 7 na versão NVI diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. E às vezes nós queremos tomar e ter iniciativa própria. Não, eu vou tomar essa decisão, eu vou agir desta forma, eu penso assim e vou fazer assim. Mas não é, irmãos, uma atitude prudente. Às vezes nós, na verdade, devemos então temer ao Senhor e evitar o mal sobre as nossas vidas. Foi a decisão tomada por Saul anteriormente e a decisão que ele vai tomar posteriormente aqui nesse capítulo 14, e haverá então, mais uma vez, consequência para ele, como também para o povo de Israel. Olha o que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pronto. Então, pense que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Pensamento de paz ao nosso respeito. Mas, pastor, foi uma palavra para o povo de Israel quando estava cativo lá na Babilônia, mas nós podemos usar para as nossas vidas, porque é exatamente o que Deus pensa ao nosso respeito. É o que Deus deseja para nós. É o que o Senhor quer. Ele não pensa de uma forma negativa, mas ele pensa de uma forma positiva. O pensamento dele é de paz e não de mal. Quer nos dar um fim benéfico, glorioso, honroso, é o que diz na palavra. A glória do reino futuro, quando seu Filho voltará para buscar sua igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, queridos, nós devemos buscar o Senhor, mas buscar de todo o vosso coração. E a certeza de que vamos achar quando nós fizemos isso de todo o nosso coração. Por isso, consulte ao Senhor antes de tomar uma decisão. Não saia tomando decisões aleatoriamente, o que vem na mente, o que vem no coração. Tenha muito cuidado. Bom, deu tudo certo para Jonathan. Perceba que os versículos restantes, finais, que podemos aqui ler do versículo 1 ao versículo 23, Jonas foi bem sucedido na sua vitória. Perceba no versículo 14, sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geia de terra. Então perceba, irmãos, deu tudo certo para Jonathan, pois o Senhor estava com ele. Deus deu um sinal a Jonathan, porque o próprio Jonathan pediu um sinal ao Senhor, pediu a direção de Deus. Ele confiava que Deus estava com ele, porém ele queria um sinal de que Deus iria à frente do seu plano. Perceba, o Senhor nos ajudará nisto, versículo 6. Ele tem certeza, ele tem convicção no seu Senhor, no seu Salvador, no seu Redentor. O Senhor está conosco, porém vamos consultá-lo para ver se realmente é a vontade dele, para ver se é o plano dele, para ver se é isso mesmo que ele quer. Queridos, foi algo esplêndido que aconteceu. Houve um grande reboliço no arraial dos filisteus quando souberam que Jonathan tinha vencido a guarnição deles. Eles ficaram temerosos, correndo do lado para o outro. Olha só o versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, irmãos. Perceba que no capítulo anterior, 13, do versículo 6 a 7, o povo de Israel estava exatamente passando por isso. Diz o versículo 7, os homens que ficaram com Saul encheu de temor. Eles temeram os filisteus, e agora os filisteus estavam temendo os israelitas. E a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Olha, eles ficaram desesperados. Diz o verso 19 que o alvoroço crescia mais e mais entre eles. Olha o verso 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus
Era algo muito forte que estava acontecendo. Deus estava com a sua mão poderosa, agindo, fazendo, operando em favor do seu povo, em favor da vida de Jonathan e do seu escudeiro. E é interessante que Jonathan ia na frente, tá? Na frente, derrubando os homens, e o seu escudeiro ia atrás. Versículo 12: os homens da guarnição responderam a Jonathan e o seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Vamos dar uma lição em vocês. Venha para cá, venha. Disse Jonathan ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E aí então, olha só o versículo 13: então trepou Jonathan de gatinhas, né? A ideia é que ele veio com os pés, com as mãos subindo, tá? Junto com ele, atrás dele, o escudeiro, e os filisteus caíram diante de Jonathan, e o seu escudeiro os matavam atrás. Então, Jonathan ia derrubando os filisteus com os golpes, e aí, então o seu escudeiro ia atrás, tá? Enfim, trazendo a vitória sobre a vida e o povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa, a ação de Deus na vida do seu povo, tá? Lógico que hoje a ideia do Antigo Testamento, se existia esses conflitos, essas guerras em proposta para alcançar os objetivos, as terras, as promessas. Só que hoje a gente não tem que lutar mais contra o outro. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades, né? Contra o nosso eu, contra os nossos desejos, as nossas vontades, contra a natureza caída. Queridos, consultem ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, antes de ter qualquer atitude, antes de ir avante. Deus tem que aprovar para seguirmos em frente. Não esqueça disso, tá? Consulte a Deus, pois Deus tem que aprovar essa decisão, tem que ser do Senhor. Segundo ponto da mensagem, que podemos aqui pensar juntos, é o voto que Saul faz perante o Senhor. E mais uma vez, ele comete um erro. A partir do versículo 24, versículo base, para nossa meditação: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Mais uma vez, Saul deixa a desejar, queridos irmãos, em sua tomada de decisão. Agora ele decide conduzir o povo a um juramento. Agora é interessante, irmãos, que ninguém deveria comer pão até o anoitecer. É o versículo que acabamos de ler. Bom, quem comer pão será considerado maldito. Vai entender este homem, vai entender Saul, irmãos. O texto é claro em dizer que os israelitas estavam angustiados, ou seja, exaustos naquele dia. Está aqui, então, no versículo 24 que acabamos de ler: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, exaustos, porque eles enfrentaram uma batalha, uma peleja. Após Jonathan e seu escudeiro voltar para o campo, porque Saul pergunta: oxe, o que é que está acontecendo? Conta aí os homens aí, porque estão vencendo os filisteus e todos nós estamos aqui, o que é que está acontecendo? Conta aí, vê se tem alguém faltando. E descobre que o seu filho e o escudeiro não estão entre eles. E aí percebem que eles estão lá vencendo os filisteus. E aí o Saul, ele decide ir ao encontro também dos filisteus para continuar a vencê-los diante desse confronto, diante dessa batalha. E aí o povo volta cansado, exausto, fadigado. Saul fala: não, e agora ninguém vai comer pão até o anoitecer. Todo mundo vai ter que jejuar. Imagine, eles estavam em uma guerra, estavam lutando, estavam empregando energia para derrotar os filisteus. Porém o rei Saul disse: vocês não podem comer nada, tem que jejuar.
O povo obedeceu ao pedido de Saul, irmãos, ao voto que ele propôs para seu povo. Olha a fidelidade do povo. Percebam, no versículo 26 do capítulo 14, porque o povo temia a conjuração, o juramento. Versículo 26, né? Chegando o povo a um bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca. Pegou o mel e colocou na boca, né? Tomou, fez uso do mel, porque o povo temia o juramento, como diz na versão NVI. Que tomada de decisão oposta do que seu filho tomou. Sem o direcionamento de Deus, esse homem toma uma decisão. Talvez ele estava até mesmo com boas intenções, porém errou em colocar o povo para jejuar. Após uma batalha, o povo exausto, cansado, fadigado, com fome, querendo se alimentar, Saul bota o povo para jejuar. Na verdade, isso causou uma situação muito delicada entre o povo de Israel. Melhor dizendo, algumas situações. Vejamos algumas situações, queridos. Primeira situação, Saul propôs um juramento. Com isso houve tristeza no coração do povo. Perceba que os olhos de Jonathan brilham quando ele faz uso do mel. Versículo de número 28. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava ausente o povo. Então Jonathan não estava presente quando então foi lançada essa proposta, tá? E aí, versículo 27, versículo anterior, eu li o 28, a ideia da tristeza do povo, a ideia que foi lançada por Saul, do juramento. Jonathan, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estabeleceu e estendeu, a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tomara a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Percebam, Jonathan também estava fadigado, exausto, cansado, com fome. Ele não ouviu o juramento que seu pai assim fez, tá? Fez, na verdade foi um posicionamento fora, né, de contexto, uma proposta que Saul lançou, o voto, que de fato não agradou, ok? E aí então ele fez isso, só que Jonathan não estava presente. O que é que Jonathan fez? Foi lá e provou do mel. Percebam que ele estava tão cansado que depois que ele provou o mel, os seus olhos voltou a brilhar. Os seus olhos voltou a brilhar. Mel é energia, traz benefício para a saúde física. Enfim, o mel trouxe contentamento para Jonatas. Primeira situação, Saul impôs um juramento. Então ele impôs um juramento. Ele não propôs, mas ele impôs um juramento. Segunda situação, a tomada de decisão de Saul trouxe exaustão no povo. Versículo 28 e 31. Perceba, já no finalzinho: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. O povo estava exausto. Eles voltaram de uma peleja, de uma batalha. Versículo 31. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. Perceba, a tomar decisão de Saul trouxe exaustão para o povo. O povo já estava cansado, fadigado. Imagine agora, sem se alimentar. Terceira situação, eles poderiam obter melhor êxito na batalha. Olha o que Jonathan diz no versículo 30. Depois que ele provou o mel, no versículo 29 ele diz o seguinte: meu pai turbou a terra. Na versão NVI diz assim, meu pai trouxe desgraça para nós. Ora,
Vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou no despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Meu pai perdeu a cabeça, meu pai está sem noção. É a fala de Jonathan. Meu pai trouxe complicações para nós. Se o povo tivesse comido, se alimentado, recuperado então suas energias, íamos vencer muito mais, íamos conquistar muito mais. Mas ele impôs o juramento e isso lhe trouxe consequência na batalha. E a quarta e última situação, o povo cansado, com fome, acaba pecando contra Deus. Versículo 32. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Eles comeram animais com sangue, aquilo que não era permitido na lei do Senhor. Está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 4: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico capítulo 7, versículo 26 e 27: não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Em Levítico capítulo 26, a parte A: não comereis coisa alguma com sangue. Não comereis coisa alguma com sangue. Irmãos, olha a consequência que foi gerada pela tomada de decisão errada de Saul. Tomou a decisão sem consultar a Deus. Isso causou sérios problemas em sua vida, como também na vida do povo de Israel. Pense aí, quantos homens morreram na batalha, fadigados, cansados, sem conseguir levantar a espada, sem conseguir puxar o arco, exaustos, sem energia, sem força, sem os nutrientes necessários para sustentar o seu corpo, manter o seu corpo de pé. Nossa, que consequências, irmãos, houve. Nos versículos anteriores, vimos o seu filho tomar uma decisão pautada no Senhor. E agora o seu pai, o líder de Israel, aquele que estava encabeçando, muito cuidado com o desejo do nosso coração. A Bíblia é clara quando diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. O Senhor Jesus falou que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai do coração, da boca, pois do coração procede maus desígnios. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Cuidado, irmãos. Cuidado com o desejo do vosso coração, cuidado com as tomadas de decisões pelas quais os irmãos deixam a desejar na sua caminhada. Quantas decisões eu já tomei e que não foram salutar na minha caminhada cristã e que eu tive que responder perante ao Senhor. Nossa, não foi fácil, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros. Isso não seria correto. Porém, estudando a palavra de Deus nessa noite, entendemos e ouvimos a sua voz, que nós precisamos tomar nossas decisões pautadas no Senhor e glorificar o seu nome para todo sempre. Último ponto da mensagem: o povo de Israel salva Jonathan da morte, e Saul, mais uma vez, erra, pois agora ele descumpre o voto que fez ao Senhor. Isso a gente vai ver do versículo 36 ao versículo 52. Disse mais Samuel: desçamos esta noite em encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faz tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: chega-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus,
dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos dos israelitas. Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Percebe, irmãos, que Deus, ele tinha acesso a Deus. Ele poderia muito bem consultar a Deus. Ele não fez isso agora. Eu acho que ele repensou a vida dele, repensou a atitude dele, repensou a decisão dele. Agora eu vou consultar a Deus. A gente precisa ir atrás dos demais filisteus. Vamos lá consultar a Deus. E então, meu querido Rafael, minha querida Marlene, ele agora consulta a Deus. Porém, meu querido irmão Juca, Jovenilson, minha querida Nath, Deus não responde a ele. E agora, Saul, ele chega diante do povo de Israel, chama os chefes, versículo 38, chama o povo e pergunta: vede qual o pecado que hoje se cometeu. Depois de Saul tentar consertar o erro cometido, ele convida o povo para ir a mais uma batalha, irmãos. Agora, ele faz o certo. Saul consulta a Deus para ver se ele desceria ou não para enfrentar os filisteus. Só que Deus não responde a ele, porque ele faz um voto perante ao Senhor, e esse voto foi quebrado. No verso 27, vemos o seu filho Jonathan quebrar seu voto. Bom, Jonathan agora tem que morrer, porque ele quebrou o voto. Ele quebrou o voto feito por seu pai. Deve ser considerado maldito. Saul faz todo trâmites legais para ver quem pecou contra Deus. É o que nós vamos ver agora. Bom, vamos saber quem foi que pecou contra Deus. Versículo 39. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonathan esteja a culpa, seja morto. Se foi meu filho Jonathan, ainda que seja ele, ele vai ser morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Todo mundo ficou calado. O povo já sabia, mas eles ficaram calados. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonathan do outro. Então disse o povo a Saul: faz o que bem te parecer. Então Jonathan e Saul foi para um lado, e o povo de Israel para o outro. Versículo 41. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Ele pediu: mostra quem foi que errou, mostra quem foi que pecou. Então Jonathan e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Então lançaram a sorte, era o que o povo fazia, os sacerdotes faziam, lançava a sorte. Eles tinham essa forma de consultar a Deus. A gente viu isso em um desses momentos de exposição, nesse mesmo livro, e caiu em quem? Em Saul e Samuel. O povo ficou livre. Versículo 42, disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E foi indicado Jonathan. Caiu em Jonathan. Versículo 43, disse então Saul a Jonathan: declara-me o que fez. O que você fez, meu filho? E Jonathan abriu o coração e declarou: então somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Aí Jonathan fala: eis-me aqui, estou pronto para morrer. Saul faz todo o trâmite legal. Ele pede a Deus para mostrar quem pecou. E no final cai a sorte sobre seu filho Jonathan. Jonathan abre o coração e confessa. Saul declara que ele vai morrer. No versículo 44, então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonathan. É certo que morrerás, Jonathan. Porém, no versículo 45, o povo intercede por Jonathan. Porém, o povo disse a Saul: morrerás, Jonathan, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor. A mesma fala o povo usou de Samuel, não é? Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só fio da sua cabeça. É como o povo falou: ninguém vai tocar nele, ele não vai morrer. Ele foi o
que encabeçou essa vitória. Deus estava com ele. Olha só o versículo, a continuidade do versículo. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonathan para que não morresse. Olha, o povo apontou, olha, Deus estava com ele, Deus é com ele, Deus estava na frente dessa batalha. Deus operou de maneira gloriosa. Ele merece a morte? Não. E o povo intercedeu. Perceba que Saul erra mais uma vez. Porque, versículo 46, e Saul deixou de perseguir os filisteus e estes se foram para a sua terra. Percebam que Saul, ele erra mais uma vez, ele não cumpre o voto que fez ao Senhor. Maldito aquele que comer pão, fez um voto perante o Senhor. Por mais que ele tenha lançado a proposta diante do povo, sem consultar o povo, mas foi de forma brusca, impondo. Só que no final ele deixou de cumprir o voto, porque ele empenhou uma palavra, mesmo que seja, o meu filho, o culpado, seja ele morto. Versículo 39. Está escrito, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 5 diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Isso na versão NVI. Olha o que diz a versão Viva. Por isso, quando você conversar com Deus e fizer uma promessa, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpra sempre as promessas que fez a Deus. Muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Olha que forte. Se você fez um voto ao Senhor, você deve cumprir este voto. Cumpra. É fidelidade, é desejo por viver esta vida de santidade e abrir mão daquilo que você faz que não agrada a Deus, aquilo que você faz na sua casa que ninguém está vendo, mas só você. E Deus está vendo, você sabe que Deus está vendo, você tem consciência disso, mas você continua fazendo seus pensamentos, suas ações, suas atitudes. Você já apresentou diante do Senhor como voto, como proposta, não vou fazer mais isso, e volta a fazer as mesmas coisas. Cuidado, Deus não se agrada de tolos. Queridos, o que acho mais interessante aqui, apesar de ser um homem desejoso no seu processo de relacionamento com Deus, mas eu vejo aqui a graça de Deus sobre a vida deste homem, a misericórdia de Deus sendo derramada de maneira abundante na vida de Saul, na verdade, em todo o seu povo, pois Saul era o líder do seu povo, irmãos. Mesmo pecando contra Deus, Saul é beneficiado por ele. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 47, lá no finalzinho, a parte C, eu vou considerar: por onde quer que se voltava, era vitorioso. Versículo 48, a parte A do versículo diz, a parte B do versículo: e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Na verdade, irmãos, o que envolve aqui, que chama a atenção de Deus, é o seu povo, é a aliança que Ele fez com o seu povo, é a sua palavra empenhada, é a sua glória, pois todo mover de Deus, toda ação de Deus para conosco envolve a sua glória. O final é a sua glória. É por isso, queridos irmãos, que nós devemos levar a nossa vida cristã a sério.
Devemos pautar a nossa vida no Senhor Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, minha querida irmã Edith, minha querida mamãe Helena, minha querida irmã Lia, meu querido irmão Benedito, Carmecil, Gerson, Josa, devemos pautar a nossa vida, meu querido Michael, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos fundamentar a nossa vida, Fidelis, Lu, Mateus, Letícia, Jaqueline, Carol, na sua verdade. Pautar, Tiago, a nossa vida na sua verdade, Raquel, Rita, Raíris, em viver, Maria do Amparo, exclusivamente para o louvor da sua glória. Devemos então, minha querida Irene, meu querido Adilson, glorificar a Deus nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões. Devemos pautar a nossa vida nele. Perceba que apesar de a gente cair, falhar, deixar a desejar, a misericórdia de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, a sua graça se manifesta sobre as nossas vidas, a bondade de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Mas a gente não pode ficar errando, não pode ficar falhando a todo momento, a toda hora. O pecado para nós deve ser um acidente, e não mais prática, e não mais prazeroso. Devemos nos afastar do pecado. O que você prometeu a Deus, você deve cumprir, você deve aplicar, você deve vivenciar, você deve glorificar a Deus por meio da sua tomada de decisão. Aplicando então, eu quero fazer 2 perguntas para você. Você tem certeza que Deus é contigo? Você consulta a Deus para saber se Ele está na direção da sua vida? Se a vontade dEle é essa decisão que você quer tomar? Você precisa fazer isso. Ter a certeza que Deus é contigo e consultá-lo a todo instante para as suas tomadas de decisão. Cuidado com o seu coração. O seu coração deve fazer a vontade de Deus. Quando você faz um voto ao Senhor, você cumpre? Leve a sério o voto que você faz diante de Deus. Pois Deus, meu irmão, minha irmã, Ele leva a sério. Deus não respondeu a Saul, porque Ele levou a sério o voto que Saul fez diante dele. O seu filho quebrou o voto, mesmo não estando na ocasião que foi proposto o voto. Ele não ouviu. Jonas, consideravelmente, ele não pecou, ele não ouviu, ele não sabia. Ele fez uma coisa sem maldade, sem saber o que foi proposto pelo seu pai. A ponto de ele dizer: meu pai fez uma bobagem. Que bobagem foi essa que meu pai fez? O que é isso? Estamos acostumados então a saquear os despojos dos nossos inimigos, aproveitar o que eles deixaram para trás para a gente tomar posse, fazer uso. E então, é o que Jonas leva à consciência dos povos de Israel. E podemos extrair como verdade para nossas vidas. Leve a sério o voto que você faz diante de Deus, pois Deus leva a sério o voto que você faz diante dele. Vamos então celebrar a Deus agora a ceia do Senhor, nesse momento tão oportuno, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. E você que é crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, membro de uma igreja, batizado, professa a sua fé em Cristo, entende e compreende essa nova vida, você pode participar desse momento. Você pode celebrar a Deus junto conosco. Por isso, meu querido presidente Diácono Zemiel, presidente da nossa Associação Batista Garapionense, você pode fazer parte desse momento, porque você é um cristão, está em comunhão com Deus e com sua igreja. Você também, meu querido irmão Val Divino, você também pode fazer parte desse momento, mesmo sendo de outra denominação. Basta você ter os elementos na sua casa, o pão e o suco de uva, que nós chamamos de vinho.
Vamos então adorar a Deus. Enquanto isso, você vai se preparando junto com a sua família, tá bom? Se você tem aí alguém que não é cristão, não sei se você comprou a uva, você vai dar para ele, para ela, para que ele possa fazer parte desse momento também. Vamos adorar a Deus então, nesse momento, enquanto eu vou servir aos meninos que estão aqui comigo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Esse é um momento muito especial. Nós podemos e temos a honra de lembrar da obra da redenção, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, a obra expiatória, esta obra perfeita para nos alcançar. A Deus seja a glória, ao nosso Senhor Jesus também, que Ele venha ser exaltado, enaltecido pela sua igreja, pelo seu povo. Nas nossas mãos estão os elementos da ceia, o pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue de Cristo. Nós entendemos que aqui, nesses elementos, nós não somos agraciados, não confere graça, mas o objetivo central deste momento é o memorial, é lembrarmos desta obra que foi planejada na eternidade pelo Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, cumprida pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito, onde fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Entregou a sua vida, Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, está à destra do Pai,
e um dia voltará para nos buscar. Bom, o pão fala da comunhão com Cristo, como também da comunhão com a sua igreja. Essa é a representatividade que a ceia traz para nós. A unidade com Cristo. Por isso, comamos o pão, simbolizando então o corpo de Cristo. O vinho representando o sangue que nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. O sangue que nos redimiu na cruz do Calvário. O preço que foi pago diante das nossas dívidas. Assim o Senhor Jesus Cristo nos justificou perante ao Pai. E temos acesso ao Pai mediante o novo e vivo caminho realizado na cruz do Calvário. Nós louvamos ao Senhor Jesus, porque Ele veio cumprir a vontade do Pai. Revelar o amor de Deus para conosco. Mediante seu sangue, temos a purificação dos nossos pecados, das nossas vidas. Assim, bebamos o vinho, simbolizando o sangue de Cristo. A Deus seja a glória, o louvor, a adoração para todo sempre. Que os nossos corações venham compurgir de desejo, de vontade, de servir ao Senhor mais e mais. E aguardar com grande expectativa a sua volta, firmados na sua verdade, na sua palavra, pois assim foi a vontade dele na eternidade. E essa vontade está se cumprindo no tempo presente e se cumprirá na sua plenitude no tempo futuro. A Deus seja a glória para todo sempre. Assim, queremos agradecer a todos os irmãos a presença, o carinho, a companhia desse momento tão maravilhoso e oportuno. Glorificado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, a sua casa. Eu quero orar, já eu vou falar o nome de vocês, os meninos vão estar tocando e aí vocês vão ver o vídeo lá atrás, tá bom? Não sai daí não. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, da tua igreja, do teu povo. Obrigado por esse momento de celebração, pela tua palavra, onde perpassou nossos corações, extraímos lições preciosas para as nossas vidas, em termos dos votos, das decisões, Pai, em termos de termos processo de relacionamento vívido no Senhor. E assim então, ó Pai, que a sua vontade venha se cumprir nas nossas vidas. Que essa semana venha ser uma semana de bênção, de vitória, uma semana gloriosa, uma semana de benefício. Uma semana onde estaremos glorificando o teu santo nome por meio de nossas vidas. Obrigado, Pai, por este culto, pela vida dos meus irmãos. Eu rogo a Ti uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Assim, que teu amor continue sendo derramado em nossos corações. A tua graça continue nos envolvendo, Senhor Jesus, e que a consolação do teu Espírito venha ser notória sobre as nossas vidas, sobre o povo do Senhor, espalhar nos quatro cantos desta terra para todo sempre. Assim oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém.